Então, essa pesquisa que hoje nós estamos apresentando aqui, ela é de um livro que nós lançamos na Primeira Feira Literária de Santos, na FLIS, em agosto de 2025, que foi um projeto da Academia Santista de Letras, e fruto de uma pesquisa investigativa de mais de 15 anos, envolvendo idas e vindas ao Rio, a Niterói, inclusive a Braga, em Portugal, que é berço do Matias Costa, né? O diferencial desse trabalho é a reconstrução da verdadeira história de Ana Costa e de Matias Costa, que era envolta em muitas inverdades, em muitas especulações, além de falsas imagens de ambos na internet. Então, dizem que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? Então, qual seria a nossa missão? É quebrar esse ditado, mostrando que através de documentos, da genealogia e de muita pesquisa, nós conseguimos reescrever trajetórias que foram perdidas no tempo. E é esse o papel do genealogista, né? Inclusive, nós não teríamos chegado aqui sem ter chegado aos verdadeiros descendentes, que é a única bisneta viva, Dona Heloísa Matias Costa, que ontem completou 94 anos de idade. Então, nossos parabéns à Dona Heloísa aí. E sobre o broche que vocês estão vendo aí na capa do livro, isso foi um broche, essa folha de marcacita com essa joaninha pousada, foi um presente da própria Ana Costa para a Dona Heloísa. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação. Essa igreja que vocês estão vendo é a igreja de São João do Souto, que fica em Braga, cidade do Matias Costa, onde ele nasceu no dia 18 de 11 de novembro de 1853, sendo o 13º filho de um total de 15 filhos do casal João Casimiro da Costa, que era ourives na cidade, e Maria do Alívio, né? Vamos para o próximo. Aqui está a certidão, o registro de batismo dele, que nós conseguimos, e a chegada dele. Bom, ele chegou ao Brasil muito jovem, com apenas 16 anos de idade, pelo vapor Douro, desembarcando no porto do Rio de Janeiro no dia 1º de novembro de 1870, tá? Aqui eu vou fazer um breve apanhado do que era o Rio de Janeiro, capital do Império, no ano de 1870. Então, em 1870, a história do Brasil, ela é marcada pelo final de um importante conflito militar, foi a Guerra do Paraguai. O Brasil e seus aliados, Argentina e Uruguai, lutaram contra o Paraguai numa guerra que duraria de 1864 a 1870, com a vitória do Brasil. No entanto, com consequências econômicas e políticas significativas. Além disso, havia também aqui problema de epidemias, em especial da tuberculose, da varíola e da febre amarela. E é nesse cenário que chega Matias Costa, sendo recebido por seu irmão mais velho, Francisco Casimiro Alberto da Costa, que é esse que está nessa foto. Essa foto está muito ruim, porque foi a única que nós conseguimos. Eu vou fazer uma pequena explanação só dele. O Francisco Casimiro, ele também chegou ao Brasil em tenra idade, tá? E ele foi encaminhado aos cuidados da dona Josefa Emerenciana, que era mãe do José Maria da Silva Paranhos, o futuro visconde do Rio Branco. De início, ele iria para a Bahia, onde residia a dona Emerenciana. Porém, ela pediu ao seu filho Paranhos que o acolhesse no Rio de Janeiro e que o educasse, como se fora seu filho. Paranhos, que nessa época já ocupava o posto de major engenheiro e diretor da Escola Politécnica, tomou para si essa responsabilidade, atendendo ao pedido da sua mãe.
Além disso, ele apresentou a seu amigo Irineu Evangelista de Souza, o futuro barão de Mauá, a quem pediu que o fosse instruindo no que se referisse à navegação e material rodante de estrada de ferro. Por fim, levou-o à presença do imperador Dom Pedro II, e como este dispensasse especial consideração por Paranhos, acolheu o menino Francisco com simpatia, dizendo: vou auxiliar a tua educação, quero ver as provas semanais do colégio, e quando chegar a época das aulas da escola politécnica, tuas lições serão dadas em minha presença. Assim, Francisco teve sua educação formada com a ajuda daquela que ele chamaria mais tarde de a tríade impoluta. Eu coloquei esse livro aí ao lado, porque esse livro a gente conseguiu um leilão, e foi daí que nós tiramos essa história toda, que é verdadeira, que foi escrita pelo próprio Francisco Casimiro Alberto da Costa, né? Então, vamos lá, seguindo. Santos, em meados do século XIX, agora. Aí está a antiga alfândega e a antiga matriz, né? Ambas já não existem mais, é outra alfândega e já não existe mais a matriz, mas é meados do século XIX. E Santos, cidade portuária. Bom, Santos sempre foi conhecida, nacional e internacionalmente, pelo seu porto. Foi um fator preponderante na formação e desenvolvimento da cidade, sendo a principal porta de entrada e saída de mercadorias, que ajudaram no crescimento da região de São Paulo e do interior. Na segunda metade do século XIX, as plantações de café já haviam se alastrado por boa parte da então província de São Paulo e começava a se transformar na grande riqueza do Brasil. Não sem razão, viria ele a ser chamado de o nosso ouro verde. Nessa época, o governo imperial do Brasil passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras de café. A cada ano, mais e mais imigrantes entravam pelo Porto de Santos e se dirigiam inicialmente para São Paulo e rumando depois para as fazendas de café. Deixa eu só passar. Vamos lá. A chegada cada vez maior de imigrantes fazia com que a produção de café também aumentasse. Produção essa que, a partir de 1867, passava a ser escoada por uma nova estrada de ferro, construída propositalmente para esse fim, unindo o interior da província ao Porto de Santos. Esse crescimento atingiu positivamente a cidade de Santos, que passava a ter maior destaque no cenário nacional. E é nesse contexto que nós vamos encontrar a laboriosa colônia portuguesa, sendo ela própria um capítulo à parte na história de Santos. Desde o início de Santos, sempre teve forte influência ibérica, notadamente por portugueses. Ao longo do tempo, com o progresso da produção do café e o desenvolvimento da cidade, a colônia portuguesa seguia aumentando consideravelmente, sendo sempre a principal força imigrante na cidade e sendo considerada também, até hoje, a cidade mais portuguesa do Brasil, né? No final do século XIX, boa parte das famílias santistas mais importantes eram de origem portuguesa. E nesse cenário, que chegaria em breve, não mais um português, mas o português que traria um desenvolvimento notório à cidade de Santos e que ficaria indelevelmente marcado em sua história, Matias Casimiro Alberto da Costa. Vamos lá. Bom, Matias, ele chegou aqui em Santos no ano de 1874, sendo recebido por outro irmão mais velho, o João Alberto Casimiro da Costa, que é este. Não foi possível a gente localizar a data precisa da chegada de João Alberto a Santos, porém há registros na empresa local já no ano de 1867. Na época da chegada de Matias, João Alberto já era um importante comerciante de café, sendo um dos fundadores da Associação Comercial de Santos,
no ano de 1870, e ligado a uma das mais importantes famílias da cidade, a família Martins dos Santos, por seu casamento com Maria Flora de Aguiar Martins. Tá? A trajetória de Matias Costa. Bom, de forma bastante rápida, Matias ele passa a integrar-se na sociedade santista graças à sua atuação e facilidade de comunicação. Aí não demorou muito tempo para se juntar a pessoas influentes daquela atmosfera de pioneiros. E no dia 11 de julho, ele é iniciado na maçonaria, na loja maçônica Fraternidade de Santos. Essa foto que está aqui, na verdade, não é daquela época que ele ingressou. Foi a foto mais antiga que nós encontramos da loja maçônica Fraternidade de Santos, que hoje já está num outro endereço, né? Tá. Ele também, o prestígio dele crescia tão rapidamente, tanto quanto a sagacidade dele. E no dia 1º de outubro de 1877, ele é eleito presidente do Clube Literário, o qual ajudou a fundar em junho daquele mesmo ano. Matias, ele não era somente um aspirante a ocupar posições dentro da sociedade, mas ele fazia jus a cada conquista, envolvendo-se em diversas etapas da vida social e cultural de uma cidade em construção. Vamos lá. Matias e a beneficência portuguesa. A colônia portuguesa, ela preocupada em dar socorro e auxílio aos patrícios que aqui chegavam, fundou no dia 21 de agosto de 1859 a Sociedade de Beneficência Portuguesa de Santos, instituição que iria dar, ao longo do tempo, sua enorme contribuição, não apenas aos filhos de Portugal, mas também a toda a população em geral, quando das muitas epidemias que assolaram a cidade de Santos. Então, sobre o receio de ameaças de febre amarela, o presidente da província de São Paulo oficiou o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia a conveniência de um atendimento com a direção, não estou conseguindo ler aqui, né? Que está uma coisa aqui, pera lá, da Sociedade Portuguesa de Beneficência, para conseguir o prédio do Hospital da Beneficência Portuguesa para atender esse pessoal das epidemias. Bom, quem foi intermediador foi Matias Costa. Então, veja lá a importância que ele tinha na época, né? A colônia, em 22 de março de 1886, Matias, ele recebe o título de sócio benemérito em reconhecimento aos continuados e relevantes serviços prestados à sociedade, onde durante muito tempo fora abnegado cooperador, arcando com responsabilidade de quase todas as despesas e contribuindo para as iniciativas de obras e de melhoramentos no edifício hospitalar. Eu queria voltar na Santa Casa, porque ele chegou a fazer, mas isso eu vou falar aqui, foi ele que doou os portões da lateral e também o calçamento da rua. Agora vamos para o casamento dele. As idas e vindas por questões profissionais e até familiares aumentaram esses vínculos do Circuito Santos e Rio de Janeiro. Matias, muito bem relacionado, tanto no Rio de Janeiro quanto em Santos, ele conhece a família Azevedo Sodré, e ele encontra em Ana Cândida de Azevedo Sodré sua futura esposa, casando-se no oratório do sítio de José Paulo de Azevedo Sodré, em Maricá, no Rio de Janeiro, no dia 22 de janeiro de 1879. No dia 12 eu não estou conseguindo ler. Estou conseguindo. Perdão, agora eu vou conseguir. No dia 12 de outubro de 1879, era um domingo, e no prédio da Escola do Povo, no Largo da Coroação,
havia uma intensa luz de gás e muito movimento de gente, entrando e saindo. Realizava-se ali a instalação de uma sociedade, com o título de Associação Humanitária dos Empregados do Comércio. Todos os comerciários presentes à sessão foram considerados sócio-fundadores. A grande maioria era de nacionalidade portuguesa e muitos deles pertenciam ao quadro social da beneficência. Tá? Olha, aí, após a cerimônia de casamento, Matias Costa e Ana Cândida de Azevedo Costa embarcam no vapor América e no dia 1º de março de 1879, ele vem para Santos, no início de trajetória que mudaria o cenário santista. Ele funda o segundo clube literário e ele é eleito presidente do Clube 15. O Clube 15, ele era instalado, agora a gente não sabe em qual dessas, mas né, a gente quis colocar essa foto, era que hoje é o Museu Pelé, né? Era aí que funcionava na época o Clube 15. Bom, vamos para a criação da Vila Matias. Matias Costa, ele foi o primeiro loteador da cidade. Era, dentre tantos ofícios, comissário de café, proprietário da Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos, Previdência Paulista, sócio-comandante da firma JC Toledo e Companhia, que negociava sal, e membro da Sociedade Comercial de Santos, comprovando através de atas da Câmara e requerimentos deste período a sua participação e envolvimento em licenças para atuação no comércio. Ele era um visionário sem medida, um homem que enxergava muito além da linha do horizonte e se tornara um importante empresário, muito prestigiado e com situação financeira privilegiada. No momento em que pouquíssimas pessoas possuíam linha telefônica, o Matias possuía duas, uma na sua residência e outra em seu escritório. Com as dificuldades da infraestrutura, aumento populacional do centro da cidade para abrigar trabalhadores e imigrantes, aumentou-se também o número de cortiços, piorando assim o saneamento e passando esses espaços a serem focos de transmissão de doenças, tornando-se um foco irradiador de doença para o Estado. Além disso, e devido à demanda do movimento do povo por conta do café, houve aumento significativo das cocheiras para abrigar os animais, responsáveis pelo carregamento dos grãos até o navio, tarefa terminada pelos carregadores de café. Essas cocheiras, destinadas ao trato e descanso dos animais, elas viravam moradia de muitos trabalhadores imigrantes, que na impossibilidade de se conseguir um local mais adequado e que coubesse dentro de suas condições financeiras, sujeitavam-se ao ambiente insalubre das cocheiras, piorando ainda mais a saúde pública. Matias, visionário como era, ele, enxergando a possibilidade de crescimento, tornou-se proprietário de extensa área, investindo seu capital na questão mais emergencial, que era a moradia. Tendo como parceiro Samuel Alves de Azevedo, no dia 9 de fevereiro de 1886, eles encaminham à Câmara Municipal um requerimento, pedindo o corte de uma pequena ponta do morro, existente na rua Seminador Feijó, o alinhamento de uns terrenos de sua propriedade para o fim de abrir ruas para edificações e colocação de lampiões de gás, obrigando-se os suplicantes a mandarem colocar às suas custas um chafariz. Esse empreendimento de Vila Matias é notícia no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, no dia 27 de fevereiro de 1886. A localização do lote era perfeita, pois estava distante do centro, em local arejado e protegido do famoso vento noroeste,
que tanto castigava, além de possuir uma nascente de água no local. Aí eu vou falar. Em sequência aos trabalhos para o loteamento da Vila Matias, sai uma notícia publicada no Correio Paulistano do dia 16 de setembro de 1886, sobre a compra de 20 lâmpadas belgas para a iluminação das ruas da Vila Matias, vindas do Rio de Janeiro. A partir de agora, a preocupação, além da venda dos lotes, é proporcionar facilidade de transporte. Assim, Matias Costa, ao mesmo tempo que loteava suas terras, idealizava uma linha de bonde, com o objetivo de atrair novos compradores. A City of Santos Improvement, além de concessionária dos serviços de abastecimento de água, ela tinha também o privilégio de exploração das linhas de bonde. Matias Costa, associado ao Dr. João Éboli, membro da elite local, decide então brigar pela concessão de uma nova linha ligando o centro da cidade ao recente bairro da Vila Matias e dando início a um conflito entre as partes. O impasse ele é resolvido quando, em janeiro de 1887, Matias Costa e João Éboli recebem permissão da Câmara de Santos para tal execução. Deixa eu passar. Tá. Assim, no dia 11 de maio de 1887, superando empecilhos e dificuldades de toda sorte, conseguiu iniciar o assentamento dos trilhos para a Vila Matias. E as obras se iniciam. E com muita garra e determinação em tudo que faz, é estipulado o dia 28 de maio de 1887 para a inauguração do trecho que iria do centro até a Vila Matias. Olha, percebam vocês que do dia 11 de maio ao dia 28 de maio, só tem 17 dias. Então, tinha trabalhador trabalhando dia e noite para conseguir inaugurar essa parte da linha. No entanto, essa inauguração acabou não sendo conseguida, não conseguiu ser feita no dia 28 de maio. Por quê? Porque foi prorrogada para 1º de junho em virtude de péssimas condições climáticas, o que impede Matias Costa de estar presente, pois ele estaria saindo de viagem com a família para a Europa. Apesar da ausência de Matias Costa, a inauguração transcorreu como esperado, levando calorosos brindes ao visionário idealista, como podemos perceber em matéria publicada em jornais da época. Tá aí. Terminada essa fase do empreendimento, o próximo passo é a continuidade da construção da linha, agora ligando a Vila Matias à Barra, sendo a proposta aprovada pela Câmara de Santos, na data de 29 de 7 de 1888, para a abertura do Boulevard Ana Costa, da Vila Matias até a Barra. A Barra era como era chamada a praia naquela época. Aprovada a proposta, é celebrado, então, o contrato entre ambas as partes. Matias Costa e a Câmara Municipal, datada do dia 7 de agosto de 1888, ao preço de 7 contos de réis, a serem pagos em 3, 6 e 9 meses. Matias abre a avenida e doa essas terras à municipalidade. A obra sobre a fiscalização de Matias segue e é colocado o último trilho no prolongamento na linha de bondes da Vila Matias até a Praia da Barra pela Avenida Ana Costa, no dia 4 de outubro de 1888.
A inauguração oficial da linha de bondes da Vila Matias até o Gonzaga acontece finalmente no dia 14 de abril de 1889. Toda a renda do dia inaugural foi revertida para o asilo dos órfãos. Então, aí vocês podem ver as fotos da Avenida Ana Costa, uma é de 1912, a outra de 1930. Um pouquinho mais para frente, o que é hoje a nossa Avenida Costa, e essa foto, que é um postal antigo, do ano de 1950. Eu considero uma das avenidas mais bonitas aqui de Santos. Apesar da Avenida da Praia ter o jardim, a orla toda na frente, eu acho a Avenida da Costa uma avenida muito, muito especial. Agora a gente vai falar do crime do assassinato, né? Do trágico assassinato de Matias Costa. Bom, em menos de um mês após a inauguração da linha de bonde da Vila Matias até o Gonzaga, no dia 8 de maio de 1889, Matias Costa é assassinado sem nenhuma chance de defesa. Os autores do crime eram os irmãos Olívio Batista de Lima e Antônio Batista de Lima, pertencentes a uma antiga e respeitadíssima família santista. Olívio era um homem por volta dos 40 anos de idade, com problemas mentais, casado, pai carinhoso de família, com filhos de pouca idade. O seu irmão, Antônio, era solteiro, rapaz novo, simpático, morava com os pais e irmãos. Eram famílias muito consideradas em Santos. Uma questão de terras dá lugar a esse desfecho trágico. Os irmãos, julgando-se prejudicados com uma picada que Matias pretendia abrir, em terrenos que eles entendiam serem seus, comparecem armados ao que deveria ser uma conversa. Olívio chama Matias à parte, puxa o gatilho e atira na testa, matando-o quase que instantaneamente. Os dois fogem em seguida e são perseguidos por uma multidão gritando assassinos. Finalmente são capturados e levados à delegacia, onde confessam um crime e são presos. Matias, ele é carregado no local do crime, agonizando para a casa de seu cunhado José Paulo de Azevedo Sodré, onde, na companhia da esposa Ana Costa, pouco tempo depois ele vem a óbito. O mais absurdo dessa história é que eles são absolvidos. O julgamento acontece e o júri popular entende que quem puxou o gatilho, no caso Olívio, tinha problemas mentais e Antônio, seu irmão, não poderia ser culpado por um crime que ele não cometeu. Assim, eles são inocentados. Os advogados de defesa eram Cesário Bastos e José Rubim César. A indignação foi geral, noticiada em diversos jornais dentro e fora do Brasil. Bom, a partir desse trágico crime, aí tem o recomeço de Ana Costa de Azevedo Sodré. O que acontece? Após uma trágica perda do marido, inconformada com o julgamento de seu assassinato, no qual os criminosos foram absolvidos por unanimidade por júri popular, Ana Costa decide permanecer em Santos apenas o tempo suficiente para resolver as pendências necessárias referentes ao patrimônio do casal. Apesar de ter o apoio de alguns de seus irmãos residentes em Santos, ela escolhe o seio da família em Maricá, na casa de seus pais, para um princípio de recomeço. O seu retorno a Maricá, no entanto, não se revela tranquilo. Além da preocupação com os filhos, todos menores, e sem a presença protetora do pai, teria que lidar com antigas pendências deixadas pela firma do esposo, Matias Costa e Santos, e seus negócios com o café. Passado quase um ano após a morte do marido, vem ela a ser citada judicialmente por cobranças de antigos credores. No final de 1890, ela sai de Maricá e passa a viver no Rio de Janeiro com os filhos, mas continua
contando sempre com o auxílio da família, em especial na figura de seu cunhado, o comendador Francisco Casimiro Alberto da Costa, irmão mais velho de Matias, e já um grande empresário ligado a estradas de ferro e bondes. Francisco chega a fazer doações em nome da filha mais velha, Olímpia, para amenizar os dissabores por que passava a viúva. Então, é fácil de imaginar que ela não queria permanecer na cidade onde aconteceu o assassinato do pai de seus filhos. Eles tiveram 6 filhos, que ficaram vivos 5. Um faleceu com uma semana, que foi o José da Costa. Eles estão aí nessa árvore. Essa é a do Matias Costa, pera lá. Essa é do Matias Costa. A próxima é da família Azevedo Sodré, onde aparece a Ana Costa, a segunda filha, ali, no quadradinho vermelho. Também uma família grande, olha quantos irmãos ela tinha. E a terceira árvore genealógica é de Matias e Ana Costa. Uma curiosidade aqui é que eu também coloquei o segundo casamento dela, com José Bloem, porque Matias Costa também está sepultado na mesma sepultura que Ana Costa e que José Bloem. Quando ela foi para o Rio, ela comprou essa sepultura e ela levou os restos mortais de Matias para lá. Então, ela com os 2 maridos lá no cemitério do São João Batista, no Rio de Janeiro. A história do achado dessa sepultura é uma coisa à parte, assim, porque foi uma coisa muito, muito difícil de acontecer e que aconteceu, talvez, por um desejo da própria Ana Costa de, de ter sua história contada, né? É, esses 5 filhos ficaram no Rio de Janeiro. Do segundo casamento teve uma filha que se chama Heloísa também, como a bisneta, que era uma cantora lírica que inclusive esteve em Santos em algumas apresentações no Parque Balneário, né, quando ainda era o hotel Parque Balneário. E aqui, pera lá, eu vou mostrar um pouco dos filhos do casal, que a gente conseguiu, alguns nós não conseguimos. Esse daqui é o Otávio Matias Costa e a sua esposa Ruth Matias Costa, que é a avó da dona Heloísa Matias Costa, que está viva, que é a bisneta viva, né? Aqui o próximo é o Otávio novamente, que ele era um militar da Marinha do Brasil, tendo alcançado o alto posto de contra-almirante. Aqui são os irmãos gêmeos, o Otávio e o Otaviano Matias Costa, que nasceram no dia 16 de março de 1882. E este é o Matias Casimiro da Costa Filho, que nasceu no dia 24/12 de 1883. É o segundo da direita para a esquerda. É este que está ao lado aqui de branco, né? Aqui está a dona Heloísa Maria Matias Costa, a bisneta do casal Matias e Ana Costa, certo? E eu termino aqui com uma trova do Luiz Otávio, príncipe dos trovadores do Brasil. Se a saudade fosse fonte de lágrimas de cristal, há muito havia uma ponte do Brasil a Portugal. Então é isso. Eu tentei ser bastante coesa nessa apresentação, tinha muito material, mas eu creio que eu peguei aí o mais importante, que é mostrar a trajetória do Matias Costa, esse grande visionário português, a quem Santos deve muito aqui em termos de progresso. Obrigada a todos e nós estamos abertos agora para todo tipo de pergunta que vocês quiserem fazer. Lembrando que eu vou passar um pouco a bola agora para o Alejandro,
para responder algumas perguntas aí, porque eu acho que ele, como pesquisador e o genealogista dessa pesquisa, ele vai ter muito mais a acrescentar do que eu, né? Então, aberta aí a sessão de perguntas para vocês. Fabiola, muito obrigado por nos ter trazido esta história, que é muito, muito interessante, e aliás revela, de certa forma, uma imigração muito forte durante o século XIX de portugueses para o Brasil. Sim. Estamos a falar de alguém nascido no Minho, que tinha visto poucos anos antes do nascimento de Matias Costa, uh, a revolta da Maria da Fonte, e portanto havia muita instabilidade política nos meados do século XIX em Portugal, e não só isso, como também todos os problemas económicos que redondaram da primeira metade do século XIX, com as invasões francesas e a própria Guerra Civil, que destruíram grande parte do tecido económico português e também do seu próprio tecido social. E isso explica, de certa forma, muita imigração que foi feita essencialmente para o Brasil, muito provavelmente também por uma questão linguística. Muito obrigado por nos ter trazido esta história. É extraordinário como um homem que morreu aos 36 anos deixou esta marca na cidade de Santos. É uma coisa bastante interessante. Abri então agora a tertúlia para quem quiser colocar questões ou perguntas. Eu vou aqui assim registando. Oi, Fabiola. Eu gostaria de perguntar para o Alejandro, tudo bem com vocês? Tudo bem, Ling? Se, olha, primeiro eu li o livro, maravilhoso. Só que assim, é uma discussão, não sei se vale a pena, mas é como eu gosto de falar sobre crimes, né? Eu fico intrigada com essa questão do crime, que parece que não foi julgado, não está muito claro, né? Demonstrando os dois, é, né, os dois que mataram o Matias, e também esse advogado, inclusive eu estou indignada que tem um nome dele aqui perto, quando eu morava no Canaã, tem o nome dele, né? Como um bom advogado, quer dizer, daí gostaria se vocês me explicassem um pouco. Eu acho que não deu para entender muito essa questão do julgamento, né? Que ficou em vão, assim. Olha, Ling, com relação ao julgamento, realmente foi uma surpresa, não só para o povo de Santos, que foi tomado assim, de repente, como para o Brasil e para o exterior. Essa notícia ela foi notificada em Portugal e as pessoas ficaram, vamos dizer assim, horrorizadas com o que aconteceu. Por quê? Porque os dois confessaram o crime. Se eles tivessem dito que nós não matamos, mas eles confessaram. E aí, esse julgamento foi realmente muito estranho, porque, de fato, eles tinham dois advogados de peso, né? O Cesário Bastos, que hoje dá nome a uma escola ali na Vila Matias, por incrível que pareça, e o outro advogado era José Rubens César. Ele era um advogado paulistano que veio advogar em Santos e morava em São Vicente, também um excelente advogado. Esses dois, realmente, advogados de peso, eu não tenho acesso a como foi esse julgamento, mas realmente, para eles serem eh, absolvidos, e a questão da absolvição é muito estranha, quer dizer, eles alegaram que ele tinha um problema psíquico, mas ele matou, interessa? E o outro, simplesmente porque ele não estava com o revólver na mão, quer dizer, eles tinham a intenção de matar, mas não dá para a gente dizer o que que aconteceu, né? Lá no julgamento, não sei, realmente era uma família importante, mas o Matias também era de uma família muito importante, tinha um peso muito grande na sociedade santista, né? Então, assim, até hoje a gente não sabe o que foi que aconteceu, né? Então, é muito estranho, realmente muito estranho mesmo, né? Parece que os dois advogados encontraram um Deus ex machina, né?
dar um jeito ali no assassinato e ficaram por isso mesmo. Esse advogado César Bastos, né, Não, que tem até o nome da escola, tem até o nome da César, rua, eu fiquei revoltada depois, falei assim, oh, mas o advogado... Mas, enfim, é complicado né, esse mistério. Se eles, como é que diz, falaram que mataram e sim. começa com essa questão de um problema psíquico, fica difícil, mas valeu, obrigada. É, eles confessaram, né, mas agora, vai fazer o quê? Então, Né? e o que O será outro, que aconteceu? o outro advogado também era um advogado muito famoso na época, era o Martim Francisco de Andrada, sobrinho neto do patriarca José Bonifácio de Andrade Silva, daqui de Santos. Mas, enfim, prevaleceu o trabalho dos dois advogados de defesa, né? É isso. Frustrante, deveria, né, ter considerado, mas enfim, já aconteceu. A gente É, fica especulando esse assassinato aí. Obrigada, Leandro. nada. Obrigado, Fabio. Parabéns a vocês aí. Muito obrigado pela pergunta e muito obrigado pelas respostas. Sem dúvida nenhuma, há situações e casos muito estranhos na, na parte jurídica, quer, quer relativamente a estas matérias. Ainda hoje em dia, muitas vezes isso também acontece, cada vez menos, mas também acontece. Muito bem, muito obrigado. Alguma outra questão ou intervenção? Eu perguntaria a Fabiola e Alejandro se têm conhecimento que de outras relações, visto que havia pelo menos dois irmãos de Matias no Brasil que também tiveram relações, se essa família, se a própria família se foi apoiando, se viviam todos ou se havia comunicação entre eles e se apoiaram no desenvolvimento dos seus próprios negócios, se havia algum cruzamento entre estes familiares. Sim, general, eles tinham bastante contato com os parentes de Portugal, porque a gente encontra na imprensa local tanto a ida do João Alberto quanto do Matias para Portugal, e de fato eles fizeram sua riqueza em cima do café, do comércio. O Francisco Casimiro, o irmão mais velho do Matias, desses que estavam no Brasil, ele, no começo, ele foi um comerciante, mexeu com café, mas o forte dele foi depois com as empresas de ferrocarril. Ele acabou se utilizando, se valendo de tudo que ele aprendera com o Irineu Evangelista de Souza. E depois esse Irineu Evangelista de Souza é um personagem muito importante na história do Brasil, porque ele foi o que construiu a primeira estrada de ferro no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E a segunda foi justamente essa que aparece no slide, que foi ligando São Paulo ao Porto de Santos. Então, ele foi bastante importante. Ele não conseguiu terminar essa estrada de ferro ligando São Paulo a Santos, mas foi iniciativa dele. A construção, no final, foi dos ingleses, né? Tanto ela que se chamava São Paulo Railway, mas, enfim, o Irineu Evangelista de Souza, que depois ele foi agraciado por título de Barão de Mauá, é um personagem bastante importante e de peso na história, na formação profissional do Francisco Casimiro da Costa. Muito obrigado. César. Eu queria só levantar uma bola aqui para o Alejandro, né? Ah, eu li, claro, o livro também, né? E nas conversas que tivemos, vocês trouxeram duas coisas que eu gostaria que você comentasse. A primeira é a questão de que, ao longo da história, muitas inverdades históricas foram consolidadas, né? Tem a história de um busto que não é dele em algum lugar. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. E bom, acho que por aí já está bom. Acho que já começa por aí. E a questão do bonde, né? Que a gente até comentava hoje pela manhã, né? A primeira linha ligando a praia do Gonzaga à Vila Matias, que foi uma das primeiras que foi feita por ele, né? Se quiser comentar esses dois aspectos que não estavam na apresentação da Fabíola, acho que seria interessante. Tá, César. Com relação à linha de bonde, a primeira ligando à praia não foi a da Ana Costa, tá? Foi a da Avenida Conselheiro Nébias, né? Ok. Foi feito bem antes.
E aí, quando o Matias criou a Vila Matias, ele queria também instalar uma linha de bonde na avenida paralela, que é a Avenida Ana Costa, né? E a outra pergunta era sobre as inverdades, Isso, não é isso? isso. É, o Matias ele foi assassinado em 1889, a Ana Costa ela saiu de Santos, nós não temos notícias de retorno dela à cidade, e por conta disso, ela ficou meio no limbo da história de Santos, né? O Matias foi conhecido pelo assassinato, mas não tínhamos a imagem do rosto dele, nada mais que isso, tampouco da Ana Costa, e acabou acontecendo que colocaram imagens falsas na internet. Até recentemente, essas fotos eram encontradas na internet e serviam até para explanações de podcast e outras coisas, entrevistas, e acabaram se valendo de umas imagens falsas. Inclusive, a prefeitura acabou construindo em 2008, fazendo um busto do Matias Costa, na Vila Matias, em cima de uma foto falsa. Esse busto não está mais lá hoje, claro, ele poderia estar. Não sei como é que ele sumiu, mas enfim, foi dinheiro público investido nisso e era uma total mentira, né? É, e outras mentiras também que eu acho que não É, viria ao é, caso a gente ficar eu acho que é narrando aqui, curioso porque... porque não, eu quis comentar isso porque você vê que a história das fake news não é algo desta geração, é algo que vem ao Não, longo da história, né? Só que exatamente. e tem evidências disso. Então aí a história falsa se mistura com a história verdadeira, né? É, Você começa a ver bustos em praças públicas por aí e sempre começa a pensar, será que este é a pessoa mesmo? Não vou nem entrar no é, mérito daquele busto ser semelhante a quem ele representa, que também isso sim, acontece muito, mas por vezes nem é a pessoa, é, né? Tá, é. obrigado, E Lohan. assim, como a Fabiola falou, esse trabalho acabou. A gente chegou nos descendentes verdadeiros, eu digo verdadeiros porque teve gente que se passou por descendentes que não eram, né? Através da genealogia, né? Esse trabalho começou em 2009. Inclusive, eu quero agradecer pessoalmente ao Duarte, que está presente na reunião, que ele também me ajudou passando alguma coisa. Também, se depois ele quiser comentar alguma coisa, seria um prazer ouvi-lo. Mas, enfim, através da genealogia, nós localizamos os descendentes verdadeiros, tá? Eu entrevistei um bisneto que, infelizmente, já faleceu, que morava em São Paulo, e a bisneta, viva até hoje, no Rio de Janeiro, Dona Heloísa, né, que conseguiu passar as fotos verdadeiras, não só do Matias, como da Ana Costa, e também dos descendentes verdadeiros, né? Tá certo? Poderei dizer uma coisa? Claro, sim, Duarte, faça favor. Era sobre um irmão mais velho do Matias, que não saiu de Portugal, e era Ourives. E teve grande sucesso empresarial como Ourives em Braga e mais tarde no Porto. Era esse pormenor. Era um irmão que nasceu em 1842, um bocado mais velho que o Matias. E houve outro irmão, também Ourives, que também não saiu de Braga e também teve sucesso como Ourives. Outro pormenor interessante sobre um paulista muito conhecido que tem a fama de ter colocado o futebol no Brasil, que é o António Alberto Casimiro da Costa, filho do João Alberto Casimiro da Costa, o irmão aí de Santos do Matias, que foi um grande futebolista, não sei se o Alejandro sabe, foi um grande futebolista e que foi ele que fez ou organizou o primeiro torneio de futebol entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Exatamente, Duarte. O Antônio, ele tinha um apelido de Costinha, e foi praticamente Costinha, ele que criou a Federação Paulista de Futebol. Ele era filho, sim, exatamente. do João Alberto Casimiro da Costa com a Maria Flora. Exatamente Era isso. o Muito Costinha. obrigado pela lembrança. Que achei interessantíssimo, porque ele é um santista, não é? E passou Exatamente.
passou a grande vida dele fora do Brasil. Estudou na Suíça, em França, em Inglaterra, não é? É, mas ele faleceu aqui em 73, em Santos. Foi com 90 e tal anos, não Está lá no cemitério do Paquetá, como muitos da Sociedade Santista. é? Obrigado. Peço Muito obrigado. desculpa de Não, tudo, por amor sabe? de Deus, Eduardo, foi um prazer. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, uma família muito interessante, com muitas atividades, quer aqui em Portugal, quer no Brasil. João Amaral, tenha levantado a mão. Por aqui. Primeiro, parabenizar a Fabiola, o Alejandro, pelo trabalho produzido e apresentado aqui na tertúlia, até porque eles também apresentaram o livro aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, numa sessão muito importante, numa sessão solene muito importante, quando nós comemoramos o centenário, né, do Centro Universitário Belas Artes, que teve e tem como fundador Pedro Augusto Gomes Cardim, também fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A questão que eu gostaria de colocar é que é o seguinte: a Avenida Ana Costa, ela está para Santos, assim como a Avenida Paulista está para a capital paulista. E aí eu gostaria de que o Alejandro discorresse um pouco qual foi a motivação para mergulhar de cabeça nessa pesquisa e tentando elucidar é, essa grande questão que era quem era Ana Costa. Parabéns aí, obrigado. Oi, João, prazer falar contigo. Eu vou ser rápido. Essa pesquisa, na verdade, não começou por conta do Matias e da Ana Costa. É que eu fazia um trabalho junto com um grande pesquisador e historiador daqui de Santos, de São Vicente, o senhor Jaime Mesquita Caldas, de quem eu fui um grande amigo e ele foi um grande mestre para mim na história local. E nós começamos a fazer um levantamento das sepulturas dos ilustres que haviam falecido em Santos, sendo santistas ou não, porque estavam, na época, sumindo com as plaquinhas de identificação, né? Então, nós acabamos fazendo um levantamento para saber o local de sepultamento, né? E identificação. E o senhor Jaime faleceu em 2008, eu continuei esse trabalho, só que aí eu também quis localizar o túmulo da Ana Costa, e eu não encontrava em lugar nenhum, sabia que ela tinha falecido no Rio de Janeiro. Depois de muito tempo mesmo, eu consegui, por acaso, localizar esse túmulo totalmente esquecido e oculto, e totalmente oculto mesmo. E aí eu falei, não, agora eu quero saber alguma coisa dela e do Matias, né? Porque eu consegui ali naquele momento descobrir que o Matias também estava no Rio de Janeiro, sepultado lá, naquele ossário. E daí eu já tinha feito o levantamento praticamente de todos os sepultamentos, eu parti de cabeça para Ana Costa e o Matias, principalmente Ana Costa, porque dela não se sabia nada, né? A gente sabia um texto só que estava no Costa Silva Sobrinho, um historiador aqui de Santos, pouca coisa só, não se sabia mais nada. E por ter somente esse texto, é o que eu falei para o César, começaram a aparecer muitas inverdades, né? Então, isso aguçou a nossa curiosidade de tentar descobrir alguma coisa a mais da Ana Costa. Foi aí que começou esse trabalho todo. Eu só queria falar para o pessoal, lembrar uma coisa, ainda em cima do trabalho do Matias, e quanto ele foi importante para a cidade de Santos, e passados todos esses anos, em 1918, um vereador, ele sugeriu, no final da Primeira Guerra Mundial, desculpa, em 1918, o presidente Wilson, pela sua atuação no final dessa Primeira Guerra, ele foi homenageado em várias localidades, e Santos não queria ficar à parte. Então, um vereador ele sugeriu dar o nome de uma grande avenida ao presidente Wilson. Então, essa ideia ela foi aceita por unanimidade. Só que ele sugeria trocar o nome da Avenida Ana Costa para Avenida Presidente Wilson. Assim, a homenagem foi aceita, como eu disse, por unanimidade, mas a troca do nome não foi aceita justamente por tudo aquilo que Matias havia feito em prol da cidade. Então, assim, eles mantiveram o nome da avenida, que está lá, graças a Deus, até hoje, e deram o nome de Presidente Wilson para a Avenida da Praia, entre a Ana Costa e a divisa com São Vicente, ali na Praia do José Menino. Então, assim, eles tentaram tirar o nome da avenida, mas
por conta de tudo aquilo que ele havia feito para a cidade, não foi permitido isso. Era só isso que eu queria recordar, que isso acabou não indo para o livro, né? Tá certo? Muito obrigado, Alejandro. A professora Renata Marota, muito boa noite. Boa Muito noite a obrigado. todos, obrigada. Eu já vou à pergunta, fazendo uma consideração. Pelo que ouvimos da história, eh, Matias da Costa teve algum tipo de orientação, ou quem sabe, estudos com o Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que foi um empreendedor, né? E também consta como o fundador da Associação Comercial aqui de São Paulo. Mas a minha pergunta vai diretamente ao Matias da Costa. Ele fez e propôs e realizou muitos negócios, empreendimentos, novidades que trariam desenvolvimento à região de Santos. A minha pergunta vai: qual era a fundamentação, o lastro financeiro que ele tinha para essas aplicações que ele fazia em obras de desenvolvimento? Havia participação pública, de erário público, ou era investimento totalmente de atividade particular e de empreendedores particulares que ele se associava para isso? Existe algum estudo sobre esse assunto? Bom, na época, a prefeitura não entrava com nada porque a Câmara era extremamente pobre de Santos, sempre foi, né? Embora o Porto trouxesse bastante riqueza para a cidade depois. Todos os empreendimentos dele foram por conta dele. Ele teve associação, ele se associou a Samuel Alves de Azevedo para fazer o loteamento, e a linha de bonde ele se associou ao Dr. João Éboli, que era um médico aqui de Santos, também tinha recursos financeiros para isso, mas praticamente foi tudo dele, né? Ele mexeu com café, ele era corretor de café, comissário de café, e aí a riqueza dele veio desses ramos todos, né, que ele executou. Então era dele mesmo. Posso continuar a pergunta ou tem alguém já na fila? Não, faz favor, professora, faz Então, favor. aí, após o seu falecimento, né, trágico, e da saída da senhora Ana Costa, da cidade de Santos, indo para o Rio, os seus descendentes, os filhos, e alguns desses irmãos de Matias Costa, continuaram essas obras que ele incentivou e que ele implantou na cidade de Santos? Não, o Matias e a Ana Costa, eles tiveram, como já foi dito no nosso trabalho, Hum, cinco filhos que sobreviveram. Que um faleceu recém-nascido. sim. Os cinco foram para o Rio de Janeiro, né? Com exceção de um, que depois de se formar, ele voltou para São Paulo, mas ficou em São Paulo. Então, os descendentes de Matias e Ana Costa, o grande peso está no Rio de Janeiro, né? E um que voltou para São Paulo, sua descendência foi na cidade de São Paulo, e até onde eu sei, ninguém continuou os trabalhos do Matias. O que eu sei, sim, e a gente constatou através da genealogia, levantamento genealógico, que os descendentes, principalmente do Rio de Janeiro, foram pessoas extremamente ilustres, cultas, foram militares, advogados, né? E assim, mas não no ramo do Matias, não foi no ramo dele. Agradeço, obrigada. É, Muito obrigado. Eu colocaria também uma questão já agora, que é muito interessante, que é ver que estes imigrantes portugueses que tiveram muito sucesso económico nas várias áreas, eh, tinham uma preocupação muito interessante de retornar à sociedade algum desse sucesso económico. E eu vejo isso no Brasil, relativamente, por exemplo, às várias hospitais de beneficência que existem, hospitais portugueses de beneficência que existem por todo o Brasil, e também, de certa forma, também outras associações, por exemplo, de índole cultural, como os gabinetes de leitura, que são muito interessantes.
Eh, Existe algum estudo que faça, digamos assim, essa relação da imigração portuguesa e esse apoio, por um lado social, por outro lado também cultural, e qual o papel do Matias Costa e como é que o Matias Costa também se envolve neste tipo de apoio social, muito provavelmente relativamente a outros patrícios, se calhar não tão bem sucedidos, não é? E que na altura, no século XIX, não haveria esse apoio social que hoje em dia há, quer da parte do Estado Central, quer das autoridades, as autoridades estaduais ou mais locais. É uma coisa muito interessante, porque aqui em Portugal não há propriamente esse tipo de organizações, ou esse tipo de organizações vem muito mais atrás, que são as misericórdias, e realmente as misericórdias dão esse apoio social, quer de apoio médico, quer de apoio social, no âmbito da doença e da pobreza, essencialmente. Zé General, eu não conheço especificamente como Portugal, mas eu posso falar pela minha cidade, Santos, que ela, justamente por conta do porto, ela sempre foi tida como uma cidade cosmopolita. Muitos imigrantes, a ponto de chegar em 1913, 47% da população santista era de imigrantes, e a sua grande maioria portugueses, né? Então, como a gente falou no nosso trabalho, Santos sempre teve uma influência muito grande da colônia portuguesa, mas independente disso, não só da colônia portuguesa, mas o que a gente sabe é que todas as outras colônias, elas sempre se procuraram formar sociedades beneficentes, sociedades de socorro mútuo, não só a portuguesa, como a espanhola, a qual colônia eu pertenço, mas a francesa, a italiana, todas essas. Por quê? Porque, como o senhor falou, o Estado ele não dava condições de cuidar da população. Então, não existia cuidado, como cuidar da saúde. A Câmara era pobre, pelo menos aqui em Santos, né? Nunca teve muito dinheiro, não tinha muita ajuda do governo da província. Então, os imigrantes eles tinham que cuidar de si mesmo. Então, por isso que eles criavam essas sociedades, né? A sociedade de beneficência, o hospital, né? A misericórdia já havia sido criada há muitos anos. A nossa misericórdia é de 1543, é a mais antiga das Américas, né? Mas, enfim, os migrantes, eles tinham que se virar de alguma forma, né? Eles tinham que se cuidar. Então, receber um patrício e deixar ele na rua, sem comida, sem cuidados médicos, não. Então, eles se uniam e cada um dava a sua parte e cuidavam dos seus patrícios. Era assim, né? Eu não sei se aí em Portugal também era assim, mas eu acredito que sim. Muito obrigado, Alejandro. Temos aqui sim o Juarez Avelar, que está Sim. com o dedo no ar, faz favor. Muito boa noite. Boa noite a todos, professor Rui Moura, muito obrigado pela oportunidade. Tive um prazer enorme estar aqui hoje nessa reunião, que é a primeira que eu assisto, das 116. Prometo voltar outras vezes para se assim for convidado. Eu gostei muito. A minha palavra não é bem uma pergunta, assim uma observação interessante, porque o trabalho da nossa querida Fabíola e do Alejandro trouxeram aqui uma história muito, muito intrigante que ocorreu lá em Santos, assim como ocorreu certamente em várias cidades brasileiras, a respeito da nossa história. E o pesquisador, além de tudo, há de ser curioso, ele tem que ter a humildade de buscar as informações e tem que ter vontade. Então, você tem que ter curiosidade, humildade e vontade. O pesquisador, uma meia de história, de buscar fatos que muitas vezes são controvertidos, como aconteceu aqui hoje com a história do crime, né? Se é verdade ou não foi verdade, então são situações históricas que aconteceram que preencheram inteiramente a minha expectativa de estar nessa reunião aqui hoje. Gostei muito e queria parabenizar a nossa querida Fabíola. A Fabíola é a nossa vice-presidente da Academia Nacional das Instituições Literárias, Culturais, Históricas e Cívicas. Nós criamos o ano passado, eu sou presidente da Academia Cristã de Letras, e a minha preocupação em ver as academias circunscritas a um ambiente muito pequeno, só com seus sócios, tive a ideia de criar uma academia abrangente. Então nós temos
a participação de 16 academias conosco. Nós coordenamos a atividade cultural dessas entidades todas, de maneira a fortalecer a divulgação. Quer dizer, o conhecimento precisa ser chegado à população de uma maneira mais prática, mais objetiva, para que a população seja beneficiada. Porque só o nosso conhecimento ficar armazenado na nossa cabeça é uma limitação muito grande. Por esse motivo, criamos a Academia Nacional de Instituições Literárias, Culturais, Históricas e Cívicas, que a nossa querida Fabiola Savioli é nossa vice-presidente na Baixada Santista. Eu queria cumprimentar a Fabiola pela palestra, muito brilhante, a participação do Alejandro também, e todos os senhores aqui presentes, que eu gostei muito, que gostaria de comparecer com mais frequência nessas reuniões. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rueiras. Temos aqui assim o Jorge Rodrigues também a levantar o dedo. Sim, Eu perfeitamente. também queria agradecer muito o convite que me fizeram para poder estar aqui agora convosco. Eu tenho uma enorme simpatia pelo Brasil, já vivi aí, já estive em Santos. Em particular, gostava de felicitar a Fabíola pela sua magnífica palestra. Eu ignorava completamente a história da pessoa de quem se falou aqui hoje e fiquei altamente surpreendido pelo final trágico que ele teve e também muito surpreendido pela absolvição dos que o assassinaram. Realmente é uma história trágica. A impunidade, que é uma coisa que penso que continua a existir nos tempos atuais, quer no Brasil, quer em Portugal. A impunidade, não é? Nós até em Portugal temos uma expressão que diz que a culpa morre solteira. E para mim foi um choque saber que uma pessoa tão extraordinária, um visionário, teve um final tão trágico. Mais uma vez, muito obrigado por me terem dado esta oportunidade e voltarei a estar presente em futuras tertúlias por este meio. Muito obrigado, Jorge. Não se esqueçam de deixar, como o César disse, não se esqueçam de deixar o vosso e-mail no chat, que receberão os convites das próximas tertúlias, está bem? Não se esqueçam. Muito bem, então estamos quase a terminar. Eu perguntaria se há mais alguém que tenha alguma pergunta, alguma questão, alguma intervenção. Temos ali o Augusto César. Primeiramente, queria agradecer essa aula aí, né? Tanto a Fabíola como a Alessandro, a gente aqui da Baixada, sou presidente da Academia de Letras e Artes de Praia Grande, e a gente está junto nessa caminhada aí, realmente uma aula, né? Onde a gente conhece a história, a gente passa a valorizar. A gente só valoriza quando conhece. Então, realmente, eu acho que parabenizar os organizadores aí dessa live, porque é muito importante a gente ter essas lives históricas, né? Onde conta a história, onde fortalece o nosso conhecimento. Um abraço a todos e parabéns aí. Muito obrigado, Augusto César. Não sei se a Fabiola e o Alejandro querem tecer mais alguma consideração final. Muito obrigado por nos terem trazido esta história, absolutamente inédita e completamente desconhecida, pelo menos da minha parte, que é muito, muito interessante. E é uma coisa muito interessante, e acho que o papel dos genealogistas é fundamental, que muitas vezes nós atravessamos as cidades e vemos ruas e avenidas com nomes de pessoas e não sabemos quem são. Muitas vezes perde-se, às vezes, na história, quem é que está por trás daquele nome que dá direito a uma praça, a uma avenida ou uma rua. E é muito interessante trazer esta história aqui entre nós. Não sei se a Fabiola e o Alejandro querem dizer alguma coisa. General, só queria agradecer a participação, realçando isso que o senhor está falando da genealogia. Eu me envolvi com a genealogia já desde 2003, mais ou menos, e só quem mexe com genealogia, quem vai atrás dos seus antepassados, sabe o quão importante é essa ciência. Ela é fascinante, contagiante, é como um vírus que se instala dentro da gente, mas é um vírus benéfico. Eu vejo que em Portugal dão muito mais valor à genealogia do que aqui no Brasil. Mas eu já notei que aqui a coisa vem crescendo paulatinamente. É muito bom a gente conhecer o nosso passado, não só o local, mas aqueles a quem a gente deve estar aqui hoje, né? Então, eu quero agradecer a participação. Eu não falei muito no começo, porque eu deixei para minha esposa, ela tem muito mais desenvoltura,
além de ser muito mais bonita do que eu. Então, ela desenvolve bem essa parte. Eu fiquei só com a pedrada depois no final. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado, Fabiola, e muito obrigado, Alejandro, Obrigada. por nos trazerem este conhecimento e esta tertúlia. César, não sei se queres tecer Quero. algumas... Sim, pequenos comentários. Primeiro, fiquei feliz de ver o Augusto César aqui, que apareceu depois de 116, né? A gente tem uma história lá atrás de uns vídeos que fizemos do grupo de teatro dele, não sei se o Augusto deve lembrar, espero que você volte mais vezes, tá? Eu tenho acompanhado tua trajetória lá na Praia Grande com muito orgulho. Bom, eu estou muito feliz dos meus dois amigos queridos, a Fabíola e o Alejandro, terem feito a apresentação, estavam com medo, intimidados, aí o Alejandro não queria. O Alejandro, não, eu não sei falar. Pô, você deu uma aula aqui, muito bom, né? E a Fabíola também. Eu estava um pouco de receio quando sugeri o tema, comentei até com o João Amaral isso, porque eu falei assim, puxa, mas vamos falar de uma cidade, talvez uma coisa tão pequena, né? E a ponte, e a linha era muito tênue, já que era só um português que veio para cá, como muitos vieram para cá. Será que esse teria tanta relevância a ponto de fazer eco em Portugal? Pois bem, tinha muita relevância, né? Comprovada pela presença de portugueses aí, e que tem algum laço com o Matias e com essa história, né? No fundo, essa tertúlia, ela sintetiza muito do propósito de mostrar que somos irmãos mesmo, né? E que muitas nossas histórias se entremeiam, sejam começando em Portugal, vindo para cá, ou daqui para lá, né? Bom, enfim, foi um prazer. Isso vai estar gravado, um registro. É uma pena que a bisneta não pôde estar presente, Dona Heloísa, seria uma forma de tê-la registrada aqui, mas o Duarte estava aqui e até falou, a quem eu agradeço muito a participação. É isso, gente. Eu deixo o Rui terminar agora. Prazer vê-los aqui. Eu só estou lamentando só que o Rui Carita não falou nada. Eu acho estranho isso, viu? A parte dos assassinatos ultrapassa-me um bocadinho, não é? Quer dizer, um tiro na testa e tal. E depois advogados a gente já tem aqui que chega, é o primeiro-ministro, é não sei mais quem, já chega. Quer dizer. Tá bom. Vivemos numa sociedade de advogados. Bom. Também são bem precisos. Muito bem, muito obrigado. O Rui Carita não falou, mas vai falar na próxima tertúlia. Na próxima tertúlia vamos ter mais uma vez o nosso amigo Rui Carita, que já há 2 ou 3 anos que não nos apresenta nada, mas vai-nos trazer um tema muito interessante, que são as descrições militares das fortalezas e dos uniformes na história do Brasil. Já se escreveu que o imenso Brasil, que conhecemos hoje, foi obra de jesuítas e de militares, no sentido da construção de uma coesão territorial, quase contra a natura, que não deixou de crescer e de se expandir até aos nossos dias. Se com os primeiros constituíram os iniciais conceitos teóricos de globalização e de transculturalidade, com os segundos e as suas descrições, passou-se dessa forma à prática e, inclusivamente, à construção de uma imagem imprescindível hoje para os trabalhos de preservação e ilustração do património histórico construído militar. Data dos meados de 1996, uma primeira aproximação ao trabalho de José Correia Rangel, entretanto já publicado, mas que com os seus modelos anteriores, como os do italiano Carlos Julião, que já aqui foram trazidos, merecem uma revisitação. Estejam connosco na próxima tertúlia. Não se esqueçam de deixar o vosso e-mail para receberem diretamente o convite, ou então pesquisem um bocadinho. Sei que o Elcio faz uma difusão bastante grande também, quer por e-mail, quer por WhatsApp, mas estejam connosco na próxima tertúlia com o Rui Carita. Muito obrigado por terem estado presentes e até à próxima. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns a todos. Parabéns, Fabiola. Parabéns aí. Parabéns. Boa noite a todos.